Olá, família Sociedade Organizada. Eu tive que interromper o vídeo anterior, cujo título é Desconstruindo a Matrix. E esse vídeo ele inaugura a fase 2 do projeto, que tem como princípio desconstruir a nossa visão política, se retirar todos nós da Matrix, fazendo com que a gente desenvolva para isso um olhar crítico, que a gente se questione a respeito das coisas que a gente acredita, que a gente aprendeu e que a gente tem como certo. E essas ideias estão impregnadas em todos nós, mesmo até em pessoas rebeldes, né? E rebelde na visão do canal é aquele cidadão crítico, aquele cidadão que é inconformado em aceitar a realidade do jeito que ela é apresentada e nunca fica satisfeito com a explicação, a justificativa que naturaliza tudo que há de inconclusivo, inexplicado ou então de injusto, né? E o nosso país, ele culturalmente é impregnado da cultura do determinismo, é impregnado da cultura da verdade absoluta, certo? E a verdade absoluta é tudo aquilo que a nossa cultura nos prega através, primeiro, do nosso núcleo familiar, que já anteriormente ao nosso nascimento foi educado dentro dessa cultura. Então, quando nós nascemos num núcleo familiar que acredita e que segue a verdade absoluta. A nossa cultura ela se assenta sobre o determinismo. Então, isso é dessa maneira porque o doutor fulano de tal pesquisou e, como ele é doutor, ele está certo e ele é o dono, o Senhor dos Anéis, o dono da razão absoluta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando, na realidade, pessoas rebeldes que não simplesmente aceitam passivamente explicações colocadas dessa maneira, elas questionam a realidade. E esse canal, ele tem como princípio poder, primeiro, agregar pessoas que são assim e, num segundo momento, criar um espaço para que a gente desenvolva juntos, né? Porque eu não sou o Senhor da verdade, nem sou o dono da razão, nem do conhecimento absoluto. Eu também estou pesquisando ainda muitas coisas e, dentre essas coisas que pesquiso, eu estou revendo muitas das coisas que eu pesquisei, certo? E a minha vantagem atualmente, comparada a muitas pessoas mais jovens, é que eu já venho fazendo esse exercício há muitos anos, certo? Revendo os meus estudos. Eu comecei, como todo mundo, intensificando meus estudos em cima dos livros acadêmicos que são apresentados no primeiro, no segundo grau, certo? Que hoje em dia é nível fundamental e médio. Eu completei minha formação na faculdade e na faculdade eu já estava em uma outra fase de desenvolvimento intelectual, certo? Eu já estava na fase de buscar e desenvolver conhecimento, certo? Quando você busca informações além daquelas que você recebeu passivamente e, ao buscar, você começa a comparar dados, você está construindo conhecimento, certo? E muitos dos senhores devem estar nessa fase aí. O propósito do canal, pois bem, é poder reunir todos nós e até aqueles que não estão nessa fase, mas inserir essas pessoas que não estão nessa fase através da discussão de vários temas que aqui são apresentados. E a proposta é abraçar todos os temas possíveis. A análise crítica da sociedade é um foco. E a desconstrução na nossa visão de mundo é outro foco para complementar o primeiro, que é de suma importância. Porque a análise crítica da sociedade feita neste canal tem como propósito colaborar e corroborar para que a sociedade comece a implementar efetivamente mudanças. Essas mudanças são de cunho histórico, elas não têm efeito imediato, porque a mobilidade de mudanças de uma sociedade, ela leva décadas e até séculos, certo? E no caso da nossa sociedade, é um fenômeno que vai ser muito difícil de ocorrer
em 100 anos de luta. Porque o brasileiro, ele acredita cegamente em tudo que foi ensinado para ele, desde o núcleo familiar até a escola nos seus níveis fundamental e médio, certo? Eu encontrei pessoas ignorantes até na faculdade, certo? E o ignorante, o que ele é? O ignorante é o cara que contesta um fato, se esse fato contradiz tudo que ele acredita e defende, certo? Aqui na internet vocês têm verdadeiros intelectuais, sim, mas intelectuais ignorantes, porque eles defendem cegamente somente o ponto de vista deles, certo? Então, tem um aqui que eu não gosto de falar o nome dele, mas o cara ele tem por base ocupar o tempo dele provando que a raça negra não presta, certo? E num contexto social em que 60% do país continental é de negros, certo? Mas o cara tem um canal aí que tem mais de 1 milhão de pessoas e ele pega os líderes da população negra no mundo inteiro, certo? Um deles foi o Mandela, e através do ataque que ele faz direcionado a esse líder, denegrindo a sua imagem, ele tem o pretexto de formar um conceito, como se os atingidos, que somos nós negros, não percebêssemos isso, certo? Mas é bom ele botar as barbas de molho, porque quando começarem a se levantar pessoas que são muito bem preparadas e começarem a devolver a gentileza, ele vai chorar e vai se arrepender do dia que nasceu, certo? Eu não procuro me preocupar com ele, porque eu acho que quem deve se dirigir a ele são os novatos, certo? E eu não vou gastar munição com um cara que começou ontem, mas se mais jovem eu fosse e tivesse no início, eu já teria destruído ele em 2 tempos. Mas o foco aqui desse vídeo é o seguinte: é a gente desconstruir a nossa visão de mundo. Eu sei que o assunto apresentado no vídeo anterior, ele soa absurdo, mas a sensação de você abandonar a realidade, e o que é a realidade para nós, até o presente momento? A realidade para nós é aquilo que nossa família nos ensinou, a nossa cultura nos ensinou, e que os meios de comunicação ficam martelando na nossa cabeça insistentemente sem parar, certo? E eles fazem isso de maneira muito prazerosa e dissimulada através dos seus romances, das suas novelas, dos seus filmes, em que eles usam estereótipos, ora usam estereótipos para reafirmar certas posições. Por exemplo, nós que somos negros já estamos habituados a ver o negro é sempre o cara caladinho, que nunca interfere profundamente em questões mais relevantes, mais profundas, em que se englobe sabedoria, né? Ou ele nunca é o líder nato que quebra um sistema corrompido e estabelece um novo paradigma que salva a vida das pessoas. Não, isso não é apresentado. Como também não é apresentado da mesma maneira, de forma mais natural e não grosseira como é apresentado, a questão da liderança feminina, certo? É sempre apresentado de maneira grosseira, masculinizando um ser humano que não é masculino, certo? A mulher, para ser forte, para ser líder, ela não precisa ser um macho, certo? Eu, na minha família, tenho mulheres com temperamento extremamente forte, certo? O meu temperamento é herdado de uma mulher que tem uma força mental, psicológica, um raciocínio rápido. Ela tem uma presença de espírito tão grande que foi difícil a minha convivência com ela e eu acabei me tornando parecido, certo? Ela me formou um homem que eu garanto que muito homem não teria competência para formar, né? Então, o trabalho da desconstrução, ele passa por isso. Eu quando tive contato com essas informações, eu não recebi por vontade própria, certo? Muitas informações foram apresentadas a mim por amigos que já tinham saído da Matrix. Eu levei 3 anos tendo contato com isso sim, porque quem gosta de estudar
tem curiosidade de pesquisar, e eu comecei a pesquisar para contestar, e hoje em dia eu defendo, certo? Eu defendo por quê? Porque ao estudar esses assuntos, eu encontrei nesses assuntos incoerências na nossa realidade. Então, resolvi estabelecer o que eu disse no outro vídeo, não abandonar a realidade total, mas não defendo mais a realidade que a gente vive, certo? Porque nós vivemos numa estrutura social em que o que é apresentado como verdade é justamente uma algema psicológica para manter você prisioneiro e escravo de um grupo minoritário que quer usar você como fonte de energia para sobreviver, para viver de forma cômoda, no poder, no luxo, certo? Você se acredita nessa realidade e defende ela. Se você defende o liberalismo, você defende a ideia de que existe esquerda e direita e o mundo se fundamenta só nisso. Se você defende o capitalismo como o capitalismo neoliberal, eu particularmente defendo o capitalismo, mas não o capitalismo liberal. Eu defendo o capitalismo natural, aquele que sempre foi praticado no mundo antigo através do mercantilismo, que se fazia através dos mares, dos mercados em que você comercializava barganhando, e não desse mercado financeiro baseado em especulação, baseado na mentira, baseado em moedas que não têm lastro, que não têm valor real, que são apenas papel e que as pessoas só usam porque acreditam que ali tem um valor depositado, quando na realidade não existe mais lastro na moeda de boa parte dos países. Tudo é feito na base da especulação, e por isso nós vivemos um capitalismo que não é o natural, é o capitalismo liberal, uma ideia que foi construída a partir de um ato natural entre os humanos, que é estabelecer o escambo, a troca de mercadorias, e através da criação de valores pela moeda e da especulação que veio posteriormente, séculos depois, nós nos encontramos num mundo dominado pelo mercado financeiro, que estabelece uma instabilidade em todos os mercados espalhados pelo mundo, em que um grupo muito minoritário que comanda o planeta inteiro sobrevive escravizando países, subornando as autoridades desses países e provocando verdadeiras crises mundiais. Para quê? Para concentrar riqueza no bolso deles, certo? Então, não querendo continuar muito nesse assunto, eu tinha parado, voltando ao vídeo anterior, eu tinha dito que provavelmente os Illuminati, que criariam a maçonaria, eles teriam surgido no Egito, e há relatos que testificam isso, não só através de registros documentados, mas principalmente através de símbolos e sinais que você encontra nos próprios monumentos egípcios e que são muito utilizados pelos próprios Illuminati. Certa vez eu estava vendo um documentário aqui do Tio Lu, e depois eu por curiosidade fui pesquisar. Um dos maiores satanistas da história mundial, ele teve que completar os seus estudos dentro do grupo dos Illuminati, indo ao Egito. Por que será que ele foi ao Egito? Para se tornar mais pleno, certo? No filme 10 mil anos antes de Cristo, você tem ali uma amostra da dominância já dos Illuminati sobre os cidadãos comuns, certo? Ali não fala declaradamente, mas para quem está pesquisando é fácil de identificar que aqueles camaradas ali que se diziam deuses eram na realidade os Illuminati. E esses mesmos Illuminati estiveram por trás dos faraós, comandando de forma discreta os faraós que se sucederam por milhares de séculos. Um desses faraós foi descoberto recentemente, isso eu me refiro nos últimos
20 anos, que um desses faraós ele foi assassinado pelo seu sacerdote. Esses sacerdotes, eles desenvolveram a crença Illuminati, certo? É uma teoria é uma teoria em que eu deposito minha fé nela, mas não vou carregar como verdade absoluta. Ao contrário, eu contesto muito a teoria que diz que os Illuminatis foram fundados e surgiram em 1750 e pouco, se eu não me engano, né? Eles não foram fundados aí e não existiam a partir do século XVIII. Eles já existiam há muito tempo, certo? Esse grupo, quando foi fundado, ele já tinha uma base sólida nos conhecimentos que eles dominam. E esse conhecimento todo não é desenvolvido em uma década, certo? É preciso milhares de anos e certas influências que não pertencem a esse mundo para você dominar tanto conhecimento oculto, certo? E a origem do mundo é algo que encontra contradição quando é relatado pela academia oficial. E a academia oficial, você entende os 3 níveis básicos de ensino: fundamental, médio e superior, certo? Eles não explicam, por exemplo, por que existem tantas construções cujas dimensões são astronômicas, e a exemplo de uma cidade que foi encontrada, se eu não me engano, no mar do Japão, ali na Ásia, foi encontrada uma cidade perdida, cujas estruturas extrapolam muitas dimensões humanas naturais. Um ser humano médio com 1,80 m não consegue subir os degraus que existem nas pirâmides que foram feitas nessa cidade que está submersa a dezenas de metros abaixo da superfície. Como também não existe possibilidade de você subir certos degraus de pirâmides que são encontradas aqui na América, no continente americano, certo? Então, essas evidências elas derrubam o que é dito pela academia oficial. Como também uma expedição que foi feita se eu não me engano, em 1762, por navegadores holandeses que descobriram a Ilha de Páscoa. Lá eles encontraram, e isso ficou registrado, não é um achismo, não é invenção, está registrado na Carta Náutica as impressões do homem que teve contato com o povo que ele viu lá. Ele viu pessoas que tinham altura superior a 4 metros de altura. Ele viu pessoas que tinham estatura superior a 4 metros de altura, que tinham orelhas longas e que comandavam as pessoas que tinham um tamanho natural, certo? Pesquisadores acham que aqueles ali poderiam ser os remanescentes, os últimos remanescentes dos Néfilins, que eram fruto do casamento entre anjos que caíram e mulheres humanas que estavam aqui no céu e que são testificados pela Bíblia, que diz que do céu eles viram as filhas dos homens e vieram a ter com elas, né? E essa passagem da Bíblia testifica que os anjos lá do alto, ou seres celestiais, eles viram as mulheres aqui embaixo, se enamoraram por elas e tiveram filhos com elas. Esses filhos originaram os gigantes, que são relatados em todas as culturas existentes, tanto nas culturas africanas, quanto nas culturas escandinavas, quanto no relato dos hebreus, né? E por aí afora, até mesmo na cultura, nas lendas japonesas, você encontra o relato da existência de gigantes. E a coisa de 2 anos atrás eu recebi um material de um amigo meu que também pesquisa, e eu tenho fotos de 5 ossadas de gigantes que foram encontradas nas costas da África do Sul. Curiosamente, o Google, depois que essas fotos foram postadas pelo Google, o Google imediatamente apagou ao cabo de 2 dias, e você não encontra mais essas fotos. Eu tenho guardado nos meus arquivos aqui.
Quando eu puder e tiver um editor para isso, eu coloco aqui, certo? Então, nós vamos continuar esse assunto e eu vou trazer para aqui a terceira parte, que vai ser o relato dos povos indígenas acerca da sua origem, que eles relatam, os índios americanos, eles relatam que vieram de povos que eram de outras constelações, de outras galáxias, e dizem eles na linguagem deles que eles vieram das estrelas, certo? Então eu vou trazer aqui para a gente continuar essa fase da desconstrução da Matrix, certo? E a proposta é pesquisar, estudar e comparar as informações que não são convencionais com as informações que você já tem, e vocês vão verificar que existe muita história mal contada. Esse é o verdadeiro pulo do gato. Se não é verídico tudo isso que é dito aqui, também não é muito verdade o que está posto nos livros convencionais, certo? Quer ver um grande exemplo? Nós temos um pensamento de que o Brasil era visitado único e exclusivamente foi visitado único e exclusivamente pelo português, quando na realidade há relatos históricos que dizem o contrário. Nos monumentos maias está lá datado e registrado a visita do último imperador africano, que era conhecido como um grande navegador lá em Angola. A aparência física com a qual ele foi desenhada nos monumentos maias coincide em muito, aliás, é exatamente igual ao desenho que foi feito dele e é guardado até hoje pelo povoado angolano. A última visita dele aqui na América foi em 1311. Isso ficou registrado em carta náutica porque o povoado Adinkra, nessa época, eles tinham um grande desenvolvimento intelectual e tecnológico, então eles registravam as viagens náuticas. Lá está datado 1311 e pelas leituras que os pesquisadores fizeram nos monumentos maias, está datado a mesmíssima época, a mesmíssima data. Então você vê que essa informação fora da Matrix, que é testificada por duas fontes diferentes, derruba totalmente a nossa visão de que o nosso país foi único e exclusivamente visitado pelo português, certo? Então, essa é a proposta também do canal, porque desconstruindo a nossa visão de mundo, a gente vai se libertar das algemas que nos prendem aos nossos doutores, aos nossos professores, padres, sacerdotes, que ficam replicando para nós a mensagem de dominação da Matrix, para manter a gente como gado, seguindo passivamente e acreditando passivamente e cegamente em tudo que eles dizem. Um abração, a gente se vê no próximo vídeo.